Fala pessoal, aqui é o Luiz Ottoni, eu trabalho com SEO há mais de 10 anos e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que, na minha opinião, é uma das funções mais interessantes da Manus AI, análise de concorrência orgânica. Se você trabalha com SEO, sabe que entender o que os seus concorrentes estão fazendo e principalmente o que eles não estão fazendo é essencial para criar uma estratégia realmente competitiva. E o mais interessante aqui é que a Manus faz esse trabalho pesado praticamente sozinha. Ela identifica quem são os concorrentes reais aí no seu tráfego orgânico, analisa as páginas, encontra gap de conteúdo e ainda sugere oportunidades de conteúdos para você ganhar relevância no orgânico muito mais rápido. Esse vídeo, pessoal, faz parte de uma série de conteúdos aqui no canal onde eu uso o Manus AI. Os outros vídeos vão estar linkados aqui no card, em algum lugar no vídeo, tá? Então, se você quiser explorar mais essa ferramenta, acesse os próximos vídeos que vêm por aí também, tá bom? Sem mais enrolação, vamos ali começar o nosso treinamento de hoje. Bom, pessoal, então bora começar a explorar essa ferramenta, começando com um exemplo aqui de academia. Vamos dar uma explorada no segmento aí de academia. Vou pegar como exemplo hoje a Smart Fit, né? Então vou pegar o site aqui da Smart Fit, que é esse aqui, que vocês estão vendo, né? smartfit.com.br. Vamos supor que eu sou uma rede de academias e eu quero fazer uma análise ali de concorrência da Smart Fit, tá? Então vamos supor que eu sou a Smart Fit, tá? Então vamos supor que eu detenho ali o marketing da Smart Fit e eu quero fazer uma análise de domínio da Smart Fit aqui dentro do Manus, tá? Então já trouxe um prompt pronto aqui, né? Que seria o analise o domínio smartfit.com.br, me mostre os concorrentes orgânicos reais deste site, não apenas marcas famosas, liste de concorrentes que disputam as mesmas palavras-chave e clusters de conteúdo, tá? Vamos ver aqui que o Manus vai me trazer aqui de resultado, tá? Lembrando que o Manus recentemente eles trouxeram aí uma notícia de que eles têm uma integração agora com a SimilarWeb, né, que é um concorrente direto ali do SEMrush, enfim, de outras ferramentas do nicho. Então, vamos ver, eu tô curioso para saber aqui como que eles vão me trazer esses resultados, tá? Aparentemente, ele tá fazendo uma busca na web, né? Então, inclusive ele abriu aqui até o SEMrush para pesquisar. Então, aparentemente ele tá fazendo uma busca na web, ele tá entendendo melhor o nicho, né? O segmento, e aí depois ele vai me trazer aqui quais são os concorrentes orgânicos que ele acredita ser aí da Smart Fit, tá? Então, como demora um pouquinho esse processo de pesquisa, eu vou pausar o vídeo e eu volto com vocês quando esse processo já estiver pronto. Bom, pessoal, um minutinho depois ele já me trouxe aqui os principais concorrentes e olha só que legal, hein? Ainda me trouxe aqui meio que num documento como se fosse um Google Docs, né? Que é fácil eu conseguir exportar depois também esse documento ali para o Google Docs. Eu posso vir aqui e abrir ele em tela cheia. E aí, olha só que legal, ele já me trouxe os concorrentes orgânicos reais desse site, tá? Então ele me trouxe aqui o Total Pass, ele me trouxe a Bluefit, ele me trouxe o Wellhub, né? Que era a Gympass antigamente, Pratique Fitness, Selfit Academia, Pano Bianco. Olha só que interessante, porque ele me trouxe dois sites aqui que são menores, né? Não são redes grandes. E aí ele me trouxe, isso é bem interessante, porque a gente vai usar também no nosso próximo vídeo sobre humanos, né? Então a gente vai falar sobre palavras-chave. Ele já me trouxe aqui alguns clusters de palavras-chave que eu posso utilizar para eu poder concorrer ali no segmento de academias, tá? Então ele me trouxe, por exemplo, o cluster de treinos e exercícios, né? Palavras-chave. Ele me trouxe aqui os principais concorrentes que hoje estão ranqueando para esse termo, tá? Estratégias, né? Como, por exemplo, traga how-tos, guias, né? De como você fazer um treino de costas, como fazer exercício para quem está começando, como fazer agachamentos, treinos de bíceps, etc. Ele também trouxe ali o cluster B, a questão de saúde e nutrição, que faz total sentido, né? Então, por exemplo, creatina, alimentação pós-treino, o benefício do Zumba, né? Que é um tipo ali de exercício, recuperação muscular e entre outros fatores, tá? Então, aqui ele trouxe a estratégia de artigos de blog, né? Com foco em SEO aí de cauda longa. E ele trouxe alguns concorrentes que ele entendeu aqui que seriam concorrentes invisíveis, né? Então, o que seriam esses concorrentes invisíveis? Que são concorrentes que não são tão diretos, né? Então, não são outros sites diretos que são concorrentes da Smart Fit, mas que concorrem para termos semelhantes, como é o caso de Tua Saúde e Minha Vida, que faz total sentido, porque são sites ali do nicho de saúde, de alimentação. Então, ele tá falando, olha, esses caras não concorrem direto com a Smart Fit, mas você pode pegar uma certa inspiração de concorrência desses sites, porque eles falam de tópicos que estão relacionados aí aos tópicos de exercício, tá? Então,
Isso é bem interessante, ele já trouxe uma análise aqui bem legal de concorrência, tá? Então, o que mais que a gente pode fazer aqui dentro do Manus, tá? Vou fazer uma análise um pouco mais aprofundada agora. Eu vou pedir para ele me trazer quais são as páginas, tá? Que competem ali, né? Com base no smartfit.com. Identifique quais as páginas que competem pelos mesmos clusters que os concorrentes. Então, mostre também exemplos de páginas específicas que concorrem diretamente e o motivo da competição. Qual que é o meu intuito com isso aqui? É entender quais páginas que mais bombam dentro do segmento, dentro desse nicho, né? Lembrando que se eu tiver acesso a uma ferramenta aí de SEO, né, um SEMrush da vida, eu posso fazer essa análise também lá facilmente, mas aqui, gente, é tão legal porque eu não preciso nem saber mexer nessas ferramentas, né? Eu posso vir aqui e já fazer diretamente a minha pesquisa com esse prompt. Então, vou colocar o prompt aqui, vamos aguardar aí como que ele vai fazer essa análise, e essa análise terminando, eu volto aqui para contar para vocês. Então, vou pausar o vídeo novamente. Bom, pessoal, também mais um minutinho, demorou mais ou menos aí um minuto e meio, né? Ele já me trouxe aqui as respostas, tá? Então, vamos dar uma olhada nesse arquivo aqui que ele criou para mim, que é uma análise detalhada de páginas em competição direta, né? Então, ele me trouxe, por exemplo, dentro do cluster de treinos e exercícios, né? Páginas informacionais, ele me trouxe, por exemplo, essa página aqui da Smart Fit de treino para costas, em relação aqui com a Pratique Fitness, que tem uma página bastante semelhante, que são os 10 melhores exercícios para iniciantes na academia. Ele me trouxe uma explicação do porquê que ele trouxe essas duas páginas, né, como as principais, e porquê que elas estão competindo entre si. Enfim, aqui você vai ver os mesmos insights dentro de cada um dos clusters e nichos. Então, você consegue fazer uma análise, né? Lembrando que se você estiver começando um site agora, ou se você já for de alguma empresa, né, que já tem um site, já tem um tráfego orgânico certamente estabelecido, já tem uma visibilidade estabelecida, você poderia usar o Manus para fazer essa análise inicial de concorrência, para você entender quem são os concorrentes que estão disputando dentro do seu nicho e segmento, e a partir disso você poderia pedir para ele criar um calendário editorial, né? Então, eu poderia virar aqui agora para ele, pedir para ele fazer um calendário editorial de posts para blog aí para os próximos 30 dias, e aí o céu é o limite, né? Eu poderia inclusive depois até pedir para ele fazer esses conteúdos, tá? E aí isso já é assunto para outro vídeo que a gente vai abordar aí mais para frente, beleza? Então vamos sair um pouco do nicho aqui agora de academia e vamos falar do nicho de SaaS, que eu sei que também é um nicho que tem bastante concorrência dentro da área de orgânico, dentro da área agora de visibilidade, né? Nas LLMs de forma geral. E aí eu vou pegar aqui um prompt que eu já tinha colocado aqui para a gente falar de uma empresa chamada Salesflare, que é um SaaS aí de gerenciamento de relacionamento com clientes, tá? CRM. E aí eu peguei um prompt aqui para a gente falar o seguinte, tá? Para pedir para ele listar quais páginas que geram mais tráfego para Salesflare, tá? Então vou colocar o prompt aqui para vocês verem junto comigo. Então liste as páginas que mais geram tráfego orgânico para concorrentes do Salesflare. Inclua o URL, palavra-chave principal, volume estimado, cluster, formato do conteúdo. Priorize temas com potencial de captura de demanda. Então, eu vou até adaptar esse prompt aqui. Vou colocar assim, ó. Liste as páginas que geram tráfego orgânico para Salesflare e mais dois concorrentes orgânicos que você entende que são os principais para a SERP de Brasil. Se você não sabe o que é SERP, tá? SERP significa Search Engine Results Page, ou, em outras palavras, páginas de resultados de busca, né? Ou seja, quem que compete com esse cara hoje nas páginas de resultados de busca, que geralmente quando a gente fala de página de resultados de busca, a gente tá falando do Google tradicional, tá? Então, aqui eu tô falando para ele me trazer quais são os dois concorrentes principais desse cara ali na busca tradicional, e tô pedindo para ele incluir URL, palavra-chave principal, volume estimado, né? Cluster e formato de conteúdo. Vamos ver o que ele vai trazer aqui para mim. Então, como de costume, vou pausar o vídeo para vocês terem que ficar vendo aqui ele fazer a análise, e assim que estiver pronto eu mostro para vocês. Bom, pessoal, demorou um pouquinho mais agora que 2 minutos, né? Porque eu pedi para ele fazer muito mais tarefas aqui dessa vez. E aí ele já me trouxe aqui quais são ali os principais, vamos ver, analisei as páginas aí de maior tráfego orgânico para Salesflare. Então ele já me trouxe as páginas que ele entende que tem maior tráfego. E ele já me trouxe ali, inclusive, palavras-chave, né, o volume, vamos dar uma olhada? Então olha só que interessante, ele já me trouxe aqui as páginas de Salesflare
com a palavra-chave principal, o volume estimado e o cluster. E ele me trouxe alguns outros sites aqui que detêm liderança também dentro desses clusters, desses segmentos, né? Então ele trouxe a RD Station como um segundo exemplo, a Pipe Drive como um terceiro exemplo, né? E aí ele me trouxe aqui uma análise potencial de captura de demanda, né? Então ele me trouxe modelos de conteúdo que fariam sentido eu criar para competir com este nicho. Gente, a partir disso aí, como eu disse, né, o céu é o limite, então eu poderia vir aqui, inclusive, pedir para ele me trazer um calendário editorial, então vamos até fazer isso aqui juntos, né? Então, a partir dessa análise, me traga um calendário editorial para a minha nova marca SaaS. Aí eu poderia, obviamente, né, trazer aqui para ele uma análise, eu poderia fazer um prompt ainda melhor e explicar melhor sobre a minha empresa, falar quem eu sou, quem eu quero atingir, e aí ele ia trazer algo que fosse bem mais próximo do que realmente as pessoas estão buscando, né? Mas não vou fazer isso aqui agora, mas só para vocês saberem que quando vocês estiverem fazendo prompt na casa de vocês estiverem testando a ferramenta para fazer tarefas do dia a dia, nessa parte, quanto mais específico você for no prompt, melhor, né? Mais assertiva vão ser as respostas, tá? Então, eu vou pedir para ele me trazer aqui um calendário editorial de 7 dias para a minha nova marca SaaS, que vai concorrer com... Aí foi a Salesflare que eu coloquei. E eu vou especificar aqui editorial de blog de 7 dias, Salesflare. E ainda vou colocar aqui o seguinte, hein? Me traga palavras-chave com volume de busca e concorrência e que você enxerga que sejam relevantes também para as LLMs. Aqui no caso, né, eu também quero que quando ele estiver fazendo essa análise, ele considere o DEO, não só o SEO, né? Então eu também preciso que essa nova marca que eu estou lançando no mercado, ela também tenha ali ela também tenha ali um posicionamento bom dentro das LLMs, dentro do ChatGPT, enfim, dentro do Gemini, onde quer que seja. Então eu preciso que ela faça essa análise. Então, vou pausar aqui novamente o vídeo até a gente ter a resposta. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no que ele trouxe pra gente. Então, passou mais ou menos 1 minuto, então também bem rápido, tá, a análise. Vamos ver o que ele me trouxe aqui de calendário editorial, tá? Então, ele me trouxe... Olha só que legal, hein, gente? Já considerando aqui o ano, já considerando que eu falei pra ele, né, que eu tô começando, que é um site do zero, né? Então, ele já me trouxe long tails, ele não baseou apenas em volume, isso eu achei bem interessante, e ele também já me trouxe de acordo com a dificuldade, né? Então, clusters de comparação, entre outros, tá? Então, ele fez uma análise bem interessante aqui de tópicos. Vamos dar uma olhada aqui mais a fundo no que ele sugeriu. Então ele trouxe, por exemplo, por que a Salesflare não é suficiente para agências brasileiras em 2026? Olha, bem assim, achei bem diretão em relação à concorrência, né? Esse tipo de tópico eu brinco porque geralmente é o tipo de tópico que eu tenho bastante dificuldade com os clientes em conseguir emplacar, conseguir aprovar, né? Porque geralmente quando a gente fala de concorrente, é um nicho ali que é realmente bem um nicho de conteúdo, né, de comparação direta, que costuma ser bastante sensível, porque geralmente, apesar de no SaaS a gente ter bastante concorrência, seja, sei lá, para um software de clínica, né, software para médicos, esse tipo de coisa, geralmente o pessoal se conhece, sabe? Então ninguém quer falar, entre aspas, mal de ninguém, né? Ninguém quer se comparar a ninguém. Então, geralmente eu brinco porque acontece isso. Bom, aí aqui a gente consegue ver como automatizar o follow-up de venda sem parecer um robô, CRM para startup B2B, tá? Então ele já me traz um volume estimado no Brasil, dificuldade de SEO, cluster e o objetivo do conteúdo, tá? E aqui ele até me trouxe, olha, detalhamento técnico de palavras-chave, já também olhando para essa parte de LLM, né, como eu falei. Então, a partir disso eu poderia inclusive fazer ali uma análise mais aprofundada aqui, pedir para ele gerar uma outline, né, uma pauta, e depois disso eu criar o conteúdo e até automatizar esse processo, né, pedir para ele criar conteúdos todas as semanas, enfim. Então tem muita coisa que dá para a gente automar aqui com o Humanus AI, beleza? Então esses foram os 2 nichos, pessoal, que eu queria mostrar para vocês aqui, né, demonstrar nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo
vídeo aqui e os exemplos. Se você curtiu, em breve a gente também vai trazer outros vídeos sobre humanos, inclusive sobre como fazer uma pesquisa de palavra-chave diretamente ali no Humanos. Então, fique ligado aí no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo se você aprender alguma coisa. Me conta aqui, você já usou Humanos? Você tá curioso para entender melhor como que essa ferramenta funciona? E se tem alguma outra ferramenta que você gostaria que eu testasse aqui, pode me falar nos comentários que eu testo para vocês e trago aí nos próximos vídeos, beleza? Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.